Olá, meus irmãos, a graça e a paz, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma leitura dos Evangelhos em 40 dias. Chegamos hoje no nosso dia 37, onde leremos o Evangelho de João, capítulos 10, 11 e 12. Como é que está aí o seu plano de leitura? Espero que você esteja atualizado. Estamos quase lá, faltam poucos dias. Hoje leremos João 10, 11 e 12. Depois faltarão somente mais 3 dias para a gente finalizar a nossa leitura dos evangelhos. Ontem um colega, não perdendo a piada, falou que eu estou gravando meus vídeos aqui do lado da sarça, que não se consumiu. Isso é uma coisa boa, né? Bom que tem a presença de Deus aqui do meu lado. Estou aqui em Minas Gerais, de férias, descansando uns dias, mais firmes e fortes na nossa leitura dos evangelhos. Vamos comigo, prepare sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Hoje, João 10, 11 e 12. Assim diz a palavra do Senhor. Refletindo ainda sobre o episódio recente da cura do cego de nascença, Jesus disse aos dirigentes religiosos: Tenho algo ainda para lhes dizer. Vou fazer uma comparação. Vocês bem sabem que quem é ladrão e salteador não entra no curral das ovelhas pelo portão, mas pula a cerca por outro lugar. Só o pastor das ovelhas entra pelo portão. O guarda abre o portão quando ele chega. As ovelhas ouvem a voz do pastor e ele as chama por seus nomes e elas o seguem. Como parecia que seus ouvintes não estavam entendendo, Jesus foi mais claro. O pastor leva todas as suas ovelhas para pastar. Ele vai na frente e elas o seguem porque conhecem bem a voz dele. Elas não seguirão um estranho, na verdade fugirão dele. Elas não seguirão uma pessoa que não conhecem. Seus ouvintes ainda não tinham compreendido o que Jesus estava querendo dizer com aquela comparação, por isso, Jesus explicou de novo. Eu vou dizer a mesma coisa agora de outro jeito. Eu sou também o portão por onde entram as ovelhas. Os demais portões por onde vocês têm entrado roubam e assaltam vocês. Não entrem por eles. Eu sou o único e verdadeiro portão. Quem entrar pelo portão que sou eu entrará em segurança plena, poderá entrar e sair para pastar tranquilamente. O ladrão quer somente roubar, matar e destruir. Eu vim para trazer a vida e vida transbordante. Além de ser o portão, eu sou também o próprio pastor, o bom pastor, porque ponho a minha vida em risco por causa das ovelhas. Não sou como o mercenário não tem nenhum afeto pelas ovelhas, por isso, quando vê o lobo se aproximando para devorar, ele foge sem se importar. E Jesus disse mais: Eu sou o bom pastor. Eu conheço pelo nome as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu me relaciono com minhas ovelhas como o meu Pai eterno se relaciona comigo. Ele me conhece e eu o conheço. Eu entrego a minha vida pelas minhas ovelhas e Jesus acrescentou ainda mais. Eu quero que saibam que tenho outras ovelhas. Elas ainda não estão sob os meus cuidados, eu preciso buscá-las. Quero, quando falar com elas, elas me ouvirão. Então haverá um único rebanho e um único pastor, que sou eu. O Pai eterno me ama e eu estou pronto para entregar a minha vida pelas ovelhas. Mas ele me devolverá a minha vida. Não são as pessoas que tiram a minha vida, sou eu que a ofereço de livre e espontânea vontade. Eu sou livre para entregar a minha vida para morrer e depois recuperá-la. Tudo o que eu faço é de comum acordo com o meu Pai eterno. Quando ele disse isso, os dirigentes religiosos se dividiram em suas opiniões. Uns diziam: Ele está com o demônio. Outros gritavam: Ele ficou doido. Outros mostravam a sua indignação virando-se para o público que a tudo escutava e eles se esforçavam para desmoralizar Jesus. Por que vocês ainda ouvem o que ele diz? Apesar de várias investidas contra Jesus, nem todos concordavam. Um deles afirmou o seguinte: um endemoniado não fala desse jeito. Outro encerrou os ataques dizendo: o demônio não faz um cego enxergar, gente. Jerusalém, dia 18 de dezembro de 32. Após esse embate, Jesus permaneceu em Jerusalém. Ele estava na cidade quando chegou a época da festa da restauração. Essa festa, celebrada anualmente em dezembro, era conhecida também como Festa das Luzes ou Hanukkah em hebraico. Ela recordava que no ano 164 antes da era cristã, os gregos que tinham profanado o templo foram derrotados pelos judeus que o purificaram e o consagraram de novo ao Deus eterno. Como era inverno, Jesus andava na parte interna do templo. Tendo chegado pelo pórtico de Salomão, que era uma das entradas cobertas usada como acesso ao templo, especialmente nessa estação fria do ano. Quando viram Jesus, os dirigentes religiosos o questionaram: Até quando vai durar o suspense que você vem fazendo? Responda agora, em público.
para que todos saibam, você é o Cristo? Jesus respondeu: eu tenho dito que sou o Cristo por intermédio das obras que realizo. Elas demonstram quem eu sou, mas não adianta. Vocês não creem, embora estejam vendo. Vocês não creem porque não são e não querem ser minhas ovelhas. As minhas ovelhas me ouvem e me conhecem, eu as conheço. Quando as chamo, elas me seguem, eu dou a vida eterna e elas nunca morrerão espiritualmente. E Jesus concluiu: saibam que quem faz isso é o meu Pai eterno. É maravilhoso o que ele faz. Ninguém pode arrebatar as ovelhas das minhas mãos. Eu e o Pai somos um. Enraivecidos, os dirigentes religiosos novamente se armaram de pedras para matar Jesus. E ele perguntou: então vocês querem me apedrejar? A mim, que tenho realizado as boas obras do Deus eterno entre vocês. A propósito, por qual delas vocês acham que eu mereço morrer? E eles responderam: não se trata disso, nós vamos apedrejar você por causa de sua blasfêmia, ao dizer que é Deus. Não fique se passando por Deus, porque você não o é. Ninguém pode ser. Jesus respondeu: então vamos lá. Recordemos as escrituras que não falham. Nelas, o Deus eterno disse no Salmo 82: vocês se acham deuses? Ora, se ele fala assim sobre algumas pessoas que se consideravam como divinas por causa do poder que tinham, por que vocês dizem que eu estou blasfemando por dizer que eu sou filho de Deus? Eu fui separado e enviado pelo Pai eterno para fazer o que eu estou fazendo. Vejam só. Se eu não faço as obras do Pai eterno, vocês não creem em mim. Se faço, vocês não creem do mesmo modo. Então, interpretem corretamente pelo menos as obras que eu tenho feito. Se fizerem isso, conhecerão e compreenderão que o Pai eterno está em mim e eu estou nele. Foi a gota d'água. Os dirigentes religiosos fizeram de tudo para pôr as mãos nele, mas Jesus escapou. Ele se retirou dali e atravessou o Rio Jordão, uns 60 quilômetros distante de Jerusalém, e por algum tempo ficou lá, no mesmo lugar onde João batizava quando deu início à sua missão, poucos anos antes. Quando souberam que Jesus estava na região, muitas pessoas foram ao seu encontro dizendo palavras bem claras: Mestre, João Batista não fez estas coisas que estás fazendo, mas tudo o que ele falou a teu respeito é completamente verdadeiro. Naquele lugar, muitas pessoas confessaram que criam em Jesus. João capítulo 11, encerramos um pouco esse debate entre fariseus, judeus, mestres da lei. E agora nós vamos ver um milagre onde Jesus vai ressuscitar o seu grande amigo Lázaro. Betânia, ano 33, mês de março. Jesus estava na cidade de Betânia, do outro lado do Rio Jordão, quando soube que um amigo dele estava doente. O nome desse amigo era Eleazar em hebraico ou Lázaro em grego. Lázaro vivia em Betânia do Oeste, uma pequena cidade do outro lado do Monte das Oliveiras. Na mesma casa moravam suas duas irmãs, a mais nova se chamava Maria e a mais velha Marta. Maria foi a mesma mulher que mais tarde perfumou o corpo de Jesus durante um jantar. Quando Lázaro ficou doente, suas duas irmãs mandaram chamar Jesus. Os dois eram amigos e o recado delas foi o seguinte: seu amigo está doente. Estão ouvindo os pássaros aqui? Oh, tranquilo demais. E Jesus recebeu o recado. Jesus comentou de um modo que ninguém entendeu: essa doença não terminará com a morte de Lázaro, antes será uma oportunidade para as pessoas verem o poder do Deus eterno em ação. Na verdade, por intermédio da morte dele, vocês verão quem realmente sou. Jesus amava aquela família. No dia seguinte à notícia da morte do seu amigo, Jesus disse aos seus companheiros: está na hora de atravessarmos o Jordão e irmos para Betânia do Oeste. Seus companheiros foram contra essa decisão, mas, mestre, sabes que as autoridades religiosas querem te apedrejar, ainda assim queres ir para lá? Jesus respondeu sem que o entendessem: vocês sabem que o dia tem 12 horas, a noite tem 12 horas? Quem anda de dia não cai porque enxerga tudo ao seu redor. Quem anda de noite nada enxerga e cai. Nós somos do dia, não temos com o que nos preocupar quando fazemos a vontade do Deus eterno. E depois explicou: meu amigo Lázaro está dormindo. Eu preciso ir para a Judéia até a casa dele em Betânia para acordá-lo. Seus companheiros comentaram: bem, se ele está dormindo, daqui a pouco vai acordar. Eles não entenderam que Jesus estava dizendo que Lázaro tinha morrido. Logo foi claro com eles: Lázaro faleceu. E depois prosseguiu: eu não estava lá e nada pude fazer, mas há um lado bom em tudo isso. Vocês terão mais uma nova oportunidade de saber quem sou eu. Em seguida, decidiu: está na hora, vamos lá.
Nesse momento, Tomé, chamado de Tomé o gêmeo, para distinguir de Tomé o mais velho, gritou para os seus colegas: Sim, vamos, o nosso mestre vai morrer e temos que morrer juntos. Jesus chegou a Betânia do Oeste no quarto dia depois do sepultamento de Lázaro. Os judeus criam que a partir do quarto dia da morte de uma pessoa, a alma deixava o corpo, que não poderia mais ser revivido. Entende por que Jesus deixou para até o quarto dia? Como Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém, muitas pessoas da capital estavam na casa de Lázaro para consolar a família, inclusive alguns dirigentes religiosos de Israel. O período de condolências durava 7 dias. Quando ficou sabendo que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro para o recepcionar. Ela foi sozinha, sua irmã Maria continuou em casa. E Marta disse a Jesus: Foi uma pena que não estivesse aqui, porque se estivesses, meu irmão não teria morrido. E ela continuou: Eu sei que, se orares, o Deus eterno pode ressuscitar meu irmão, mas não sei o que farás. Jesus a tranquilizou: O seu irmão ressuscitará. Ela respondeu: Eu sei que ele ressuscitará no dia do julgamento final. Jesus afirmou então: Creia que eu sou a ressurreição e a vida. Mais uma vez, Jesus reafirma a sua divindade. Ele havia dito: Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E agora ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim e morrer voltará a viver. Na verdade, todo aquele que vive e crê em mim não ficará morto para sempre. Você crê nisto, Marta? Marta afirmou: Mestre, eu creio. Eu creio que és o Cristo, o Filho de Deus, que o Deus eterno prometeu que enviaria ao mundo. Tendo feito essa declaração, Marta voltou para casa. Ela chamou Maria em particular e disse: Maria, o mestre chegou e quer falar com você. Maria se levantou depressa e foi ao encontro de Jesus, que permaneceu discretamente na entrada da cidade. Algumas mulheres pensaram que Maria estava indo chorar no cemitério e a acompanharam, só que ela foi se encontrar com Jesus. Quando o encontrou, ela se ajoelhou aos seus pés e lhe disse: Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando notou que Maria chorava e que muitas pessoas também choravam, Jesus se entristeceu profundamente. Todos notaram. Em seguida perguntou: Em que túmulo vocês o sepultaram? E eles responderam: Acompanha-nos que vamos te mostrar. Jesus chorou. Vendo isso, muitos comentaram: Jesus realmente gostava de Lázaro. Outros se queixaram: se ele estivesse aqui, faria um milagre como fez com o cego de nascença em Jerusalém, e Lázaro ainda estaria vivo. Ainda muito comovido com a situação, Jesus foi até o túmulo de Lázaro. Uma pedra fechava a entrada. Jesus deu uma ordem aos que o acompanhavam: tirem a pedra. Marta o advertiu: Mestre, o corpo cheira mal. Lázaro morreu há 4 dias. Jesus respondeu: Marta, Marta, eu não lhe disse que se cresce você veria o poder do Deus eterno? E eles retiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto, orou: Pai eterno, eu te agradeço por já me teres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo estas palavras para que todos aqui creiam que tu me enviaste ao mundo. E em seguida gritou bem forte: Lázaro, saia daí! E Lázaro saiu. Seus pés e suas mãos estavam amarrados com ataduras. Seu rosto estava coberto por um pano. E Jesus disse aos presentes: Agora desamarrem Lázaro para que ele possa continuar a sua vida. As pessoas que tinham testemunhado a ressurreição de Lázaro se dividiram. Uns creram em Jesus, outros foram denunciar aos fariseus o que Jesus fizera. Sem demorar, os fariseus e as autoridades sacerdotais convocaram a reunião dos membros do Sinédrio em Jerusalém. Um deles: temos que tomar uma providência. O homem continua fazendo milagres. Se o deixarmos vivos, todos crerão que ele é o Cristo. Outro foi ainda mais preciso: quando isso chegar ao conhecimento das autoridades romanas, eles mandarão seu exército contra nós, profanarão nosso templo e sufocarão a nossa nação. Um dos membros do Sinédrio, e que ocupava o cargo de sumo sacerdote, disse ter uma solução. Seu nome era Caifás. Sua proposta aos colegas de tribunal foi a seguinte: para o bem do povo, esse Jesus tem que morrer. Se não sacrificarmos, toda a nação será destruída. Na verdade, Caifás acabou profetizando sem querer que Jesus morreria sacrificialmente em lugar das pessoas. O Sinédrio concluiu que Jesus tinha que morrer. Por causa do risco de ser preso e morto, Jesus parou de circular abertamente pelas cidades. Ele decidiu se afastar e ficou por um tempo com os companheiros num lugar chamado Efraim do deserto, depois conhecido como Taíbe.
uma cidade a 15 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Por isso, quando chegou de novo a época da Páscoa, Jesus não estava em Jerusalém. Muitos judeus saíram da região de Efraim, no deserto, onde ficava Betânia do leste, e foram para Jerusalém a fim de se preparar para a festa. Procuraram por Jesus no templo, mas não o encontraram. Eles perguntavam uns aos outros: será que Jesus virá para a festa esse ano? E Jesus continuou escondido porque as autoridades religiosas tinham dado uma ordem para que, se fosse visto, deveria ser denunciado a fim de ser preso. Vamos lá, João capítulo 12. Algum tempo depois, então, Jesus retornou para Betânia do Oeste, perto de Jerusalém. Um domingo antes da Páscoa, houve um jantar especial na casa de Simão, um homem que fora curado da grave doença de pele. Convidado, Jesus estava lá, acompanhado de outros amigos. Entre eles estavam Lázaro, a quem Jesus ressuscitara, e suas irmãs, Marta e Maria. Lázaro estava ao lado de Jesus durante a refeição e Marta ajudava a servir. Uma observação que o autor traz aqui: a mesa da refeição era baixa e as pessoas se sentavam em torno dela no chão ou num sofá, com os corpos pendendo para frente e os pés para trás. Durante o jantar, Maria, que era irmã de Lázaro e Marta, pegou um frasco de perfume e ungiu os pés de Jesus. O perfume era feito de nardo puro importado e por isso muito caro. O frasco continha 320 ml de nardo, uma planta de cor âmbar. Toda a casa ficou perfumada. Depois de ungir os pés de Jesus, Maria os enxugou com seus próprios cabelos. Entre os presentes estava também Judas Iscariotes, o tesoureiro da equipe de Jesus, o mesmo que logo depois o traiu. Aparentando ter ficado escandalizado com o gesto de Maria, Judas disse: que desperdício, gente! Se esse perfume fosse vendido, mas não derramado assim, renderia dinheiro suficiente para alimentar uma família durante um ano. Todo esse valor poderia também ser transformado em alimento para centenas de pobres dessa cidade. Na verdade, a motivação de Judas Iscariotes não era amor aos pobres, mas seu próprio bem-estar, já que ele era ladrão e furtava parte do dinheiro doado a Jesus para as despesas da equipe. Jesus foi bem claro: deixem Maria em paz. Quanto ao perfume, guardem o que sobrou para o meu sepultamento. Ele ainda acrescentou: não se esqueçam de cuidar dos pobres espalhados pelas cidades, mas saibam que eu logo deixarei vocês. Como a notícia de que Jesus estava de novo em Betânia se espalhou, muitos seguiram para lá, a maioria para ver Lázaro e festejar sua ressurreição. Os dirigentes dos sacerdotes, no entanto, tinham outra motivação. Para sufocar a fé em Jesus, eles decidiram matar não somente Jesus, mas também Lázaro. No dia seguinte, Jesus se dirigiu para Jerusalém. Domingo, dia 29 de março. Enquanto isso, Jerusalém estava apinhada de gente que viera para celebrar a Páscoa. Quando esses peregrinos souberam que Jesus se aproximava de Jerusalém, muitas pessoas pegaram ramos de palmeiras e foram ao seu encontro. Durante a procissão que se formou, cantavam alegremente partes do Salmo 118 enquanto agitavam os ramos. Vem nos salvar. Tu és bem-vindo em nome do Deus eterno, tu és o nosso Rei. Segunda-feira. Jesus tinha conseguido um jumentinho, ele o montou para entrar na cidade. A propósito, a esse respeito, então são escritas as escrituras seguintes palavras em Zacarias 9:9. Jerusalém, não tenha medo, acalme-se, porque o rei está chegando. Veja, ele está montado num jumentinho. Os companheiros de Jesus não compreenderam naquele momento o que estava acontecendo. Só mais tarde, quando Jesus ressuscitou, eles entenderam as profecias que no passado tinham sido proferidas sobre o Cristo que era Jesus. Entre os que saudavam Jesus a caminho de Jerusalém, alguns tinham estado em Betânia quando Lázaro foi trazido de volta à vida, e agora falavam abertamente sobre isso. Sabendo desse milagre, muitas outras pessoas foram se encontrar com Jesus em Jerusalém, mas para desespero dos fariseus, que começaram a discutir entre si, eles diziam: a nossa estratégia está errada, estamos perdendo, as pessoas estão procurando por Jesus, logo o mundo inteiro vai crer nele. Terça-feira. De fato, entre os que se interessavam por Jesus, alguns eram de cultura grega. Eles amavam o Deus eterno e estavam em Jerusalém para a celebração da Páscoa. Quando encontraram Filipe, que era natural de Betsaida, às margens do mar da Galileia, eles lhe perguntaram: estamos à procura de Jesus, onde ele está? Filipe chamou André, que era também natural de Betsaida, e foram conversar com Jesus. Quando soube do interesse por ele tinha sido se espalhado, Jesus fez a seguinte afirmação: está chegando a hora da minha morte.
Vocês sabem que o grão de trigo é plantado como se estivesse morto e enterrado, mas depois brota e produz vários sacos de trigo? Para cumprir sua missão, o grão precisa morrer. De igual modo, aqueles que se põem os seus próprios interesses acima de tudo não alcançam a felicidade. A vida plena é para aqueles que abrem mão de seus próprios interesses. Sigam-me, prontos para fazer o que lhes peço. O Pai Eterno se alegrará com aqueles que têm prazer em me amar do mesmo modo que eu o amo. E depois dessas palavras, Jesus disse ainda: Quero que saibam que eu estou muito angustiado. Diante do que me espera, eu não posso esperar que o Pai Eterno me livre, e foi para isso que eu vim, e minha oração é outra. Pai, eu estou pronto para honrar o teu nome. E nesse momento ouviu-se uma voz que dizia: Filho, eu já o honrei, e ainda o honrarei mais. Tendo ouvido essa voz, as pessoas ficaram confusas, dizendo coisas contraditórias, como: Foi um trovão? Foi um anjo? Jesus então exclamou: Na verdade, o Deus eterno falou, mas não foi por minha causa, foi para vocês, para que entendam o que acontecerá. Ele está dizendo que julgará o mundo, tirará de Satanás o poder e os expulsará. Vocês entenderão tudo quando eu for levantado diante de muitas pessoas. Jesus estava, na verdade, falando do modo como seria morto, pois seria pregado no alto de um monte, numa cruz. A conversa continuou. Do meio da multidão, alguém perguntou: O que sabemos pelas Escrituras é que o Cristo permanecerá para sempre. Agora você diz que ele será morto? De quem você está realmente falando? E Jesus respondeu: Eu vou dizer ainda o seguinte: aproveitem que a luz está aqui com vocês, esta é a hora. Façam o que precisam fazer enquanto a luz brilha. Não permitam que as trevas os surpreendam. Quem anda na escuridão não sabe onde ela está e nem para onde vai. Enquanto a luz está aqui, creiam nela. Se vocês crerem, serão filhos da luz. Tendo assim falado, Jesus foi embora sem dizer para onde. Apesar de tudo o que ele disse e fez, muitos continuaram sem crer nele. Desse modo, tornaram verdadeiras as palavras do profeta Isaías. Ó Deus eterno, quem creu na nossa pregação? Quem viu que estavas em ação? Eles não conseguiam crer, porque, como disse ainda o mesmo profeta, o Deus eterno cegou os seus olhos e endureceu o seu coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, até que se convertam e sejam salvos por mim. Isaías disse isso porque o Deus eterno lhe permitiu ver o que aconteceria com o Cristo quando viesse ao mundo. Houve muitos que creram em Jesus como Cristo, inclusive alguns dirigentes religiosos. Infelizmente, porém, muitos desses dirigentes não admitiam publicamente a sua fé, com medo de serem excomungados das sinagogas pelos fariseus. Essas pessoas, na verdade, preferiam a aprovação humana e perderam a honra que vem do Deus eterno. Jesus disse também: Eu quero deixar bem claro que quem crer em mim também crê naquele que me enviou. Quem me vê está vendo também aquele que me enviou, e em seguida acrescentou: Eu repito que vim como luz para o mundo, para que as trevas sejam dissipadas. Por isso lamento que alguns que têm ouvido as minhas palavras não creiam. Não vou julgá-lo, porque não vim para julgar, mas para salvar. Quem não crê em mim é que se condena, perde a alegria da vida e agora e ainda será julgado no final dos tempos. Jesus concluiu dizendo: Eu garanto que não falo de mim mesmo, falo com a autoridade que o meu Pai eterno me deu. Foi ele que me disse o que deveria dizer. Quem ouve o que ele diz tem a vida eterna. Foi para isso que ele me enviou, e eu só digo o que ele me disse para dizer. Que bênção! Terminamos então João 10, 11 e 12, hoje um pouquinho mais longo do que nós estávamos fazendo. E mais uma vez reforço, todo o evangelho de João você percebe a narrativa, as histórias, as falas de Jesus, tudo estava corroborando para que Jesus ficasse sendo evidenciado que ele é Deus, que ele é o homem, filho do homem, mas também filho de Deus. Você viu na ressurreição de Lázaro? Ali nós temos as duas manifestações de Jesus como homem, como Deus. Como homem, 100% homem, Jesus que se compadece e que chorou. Mas como Deus, o Jesus que ressuscitou dos mortos, aquele que estava morto. Então, nós chamamos isso na teologia de união hipostática de Jesus. Ele é 100% homem, 100% Deus. E esse era o grande debate de Jesus com os fariseus, os mestres da lei. Eles não acreditavam, eles não conseguiam entender isso. Em todo o evangelho de João, João está refutando e dizendo: ele é Deus, ele e o Pai são um, ele é o Filho de Deus, ele que deveria vir, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amanhã entramos então em João, capítulos 13, 14 e 15.
Jesus vai fazer aqui amanhã das estações mais lindas, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos perto do final. Espero por você amanhã. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa. Deus te guarde e te proteja. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Vamos firmes. Até amanhã.